Well, Ok, nós all estamos ao right, we're vivo. live. É. We are. Então, número Number 4, 4, parentalidade parenting além do beyond COVID. Covid. E And olá, hi, Max. Max. Olá, Glad Brandon. for coming Obrigado on, por ter doing vindo this fazer with isso me. comigo. Muito Thank you so obrigado por much, me buddy. convidar. Nós We estávamos were just falando talking about um this pouquinho before sobre we antes da went gente live, and we were like, what entrar are ao we vivo, going to sobre o que talk nós vamos about? conversar. Porque uma Because coisa it's funny engraçada for para me, mim é it's que eu like já I've fiz already done 3  3 of them, and I'm desses. like, E o what I'd like que eu gostaria de to talk falar a about today respeito hoje is é from de a um totally different ponto de dad vista point of de view. pai totalmente Like, diferente. with, O que eu I acho guess, que you know, como tem how's it sido been for isso para you, the você whole durante COVID? todo o And, Covid? Então, you know, I know você you não haven't seen tem your visto kids that seus much, filhos and muito, né? yeah, Tem it's sido been interesting. I mean, interessante, ever porque desde since que I eu escolhi chose to separar da separate mãe from the kid's das mother, crianças, o que which was agora tem now 8 ou around 9 8 or anos 9 years atrás, ago, tem sido it's been interessante. interesting. Então, o So COVID COVID was foi just sort of like another outra part of parte da interesting parenting, parentalidade interessante, basically. basicamente, e porque eu já And because I've fiz done things as very coisas também de differently uma too, forma muito like living, diferente, viajando traveling a lot, muito, and now agora eu estou living fora do overseas. país. Então, So ver seeing the as kids was always crianças like a foi real sempre uma creation. criação, It nunca was foi never algo que eu something that could just poderia be estar automatically, fazendo I'm the parent and this is how it fazendo looks now, like, you know, automaticamente, when you live porque with your eles kid and they têm go to the school down the street and escola deles, that esse sort of tipo de stuff. coisa. Então, So isso this has teve had que to ser be a uma different criação creation, and diferente. Eu não I vi didn't see as the kids for crianças 6 por 6 months, meses, o que foi which was difícil. difficult, E and it foi was okay. ok, Like, do I could tipo, see eles that they estavam were felizes, happy criando e creating and vivendo a living their vida lives, deles, e o so que that é was muito really awesome. legal, I was really e eu grateful for sou muito that. grato por isso. Their A mother mãe is deles é actually quite good at muito boa em providing what they prover o que eles require and, you requerem, know, having e that sort toda of stable essa base. base estável, So I'm e eu very sou lucky muito in that regard. sortudo com relação a isso. Então, So é, yeah, I went to eu Australia for 2 weeks to estive na quarantine, and then had Austrália them for 3 por weeks 2 there. So semanas that em was, quarentena, e depois eu it os was vi actually por quite 3 easy and semanas, great. e na verdade foi legal. Nice. So, Então, quer dizer, I mean, eu me lembro I para remember for mim, me, quando when eu I started comecei o meu my relationship with relacionamento com a Simone, Simone, and ela she falou said to para me mim uma one day, vez: she went, "Você "Do you get saca that que you're você é different as a diferente como um dad?" pai?" Eu falei: And "O I went, quê? O "What? que que você está What are you falando? talking about? Como que eu How sou am I different?" diferente?" E ela She estava was assim: like, "You "Você ask him faz questions, you perguntas, você empower him, empodera ele, você are está trying to tentando teach him ensiná-lo about sobre choice." And I escolha." was E eu like, falei: "Wouldn't "Isso that não be seria normal?" normal?" Mas But é a it's the mesma same coisa thing que eu that I falo com see with você, é you, is tipo, it's like essa this, like for para so many muitos pais dads lá out there, por aí, like para for so many muitos dads out there, pais, they find it's é an uma coisa interesting thing interessante when quando you você to acknowledge reconhece o how quão different diferente you você are. é. Sim. Yeah. E eu And I would não not even claim iria to have clamar acknowledged it. Like e when you mentioned it then, I was reconhecer, like, como você falou agora. yeah, wow, Sim, é it's true. verdade. Você Yeah, é you are diferente different com with it. isso. Yeah, you are different Mas with eu it. acho But I que think it's essa that coisa do thing of acknowledgement. reconhecimento, Like porque because most of a the maior parte dos humanoid humanoides men por out there aí that I've que eu seen don't vejo, eles actually não se acknowledge themselves for the reconhecem a difference that they are, diferença que eles especially são, with principalmente fathering. com essa coisa de I ser mean, pai. Então, you get nós somos thrown into this thing. Well, you don't jogados, get thrown into it. You não, choose nós it, and escolhemos, you mas go, nós "How do somos I do jogados this?" para isso. Então, depois nós Well, fazemos, como é que a Rebecca, gente you get faz thrown isso? into Como it. é que a gente faz isso? Never Então, really. a maior Most of us parte de haven't had nós really a nunca great father tivemos role um model, or modelo de even had pai much muito time with bom, their ou fathers, muito and relacionamento other muito male role bacana, models in ou that sense, like there's so few. And I think you'd e você agree também with this too. concorda com Like isso, Gary porque was probably one of the Gary first é uma das people pessoas que eu that I vi saw where I was que é, like, uau, wow, ele é he's really different diferente com with o his point of view ponto de of vista dele parenting sobre and kids and parentalidade, all that crianças e sort of todo esse stuff. tipo de And coisa. he's a E ele é uma huge grande inspiration for inspiração para me mim, para to realmente really allow the permitir kids que to as choose crianças what they escolham o want que to eles choose querem and escolher e always sempre aspire to be interesting point of view. I know I'm not always tentar interesting ser point of ponto de view, vista but I interessante. Eu sei que know não that faço isso o tempo that's todo, just mas been a isso que eu sei choice. Even que if I notice tem que ser uma myself react, escolha, then I have a mesmo que eu choice. estou em I can be reação, mas eu interesting point of view. tenho a escolha de sempre estar And he's been a interessante do ponto de super vista. Ele tem sido inspiration sempre uma for that in inspiração the way that I da see forma que ele him be é with com his os kids and filhos what dele, two of e them have grown into, the ones that have dois chosen dele to, que escolheram receive receber a the diferença que ele difference that é. he is. Yeah. Então And I'm just eu like, fico wow, tipo, uau, eu quero I want mais more of that disso in the no mundo. world. Então, o So que eu like, what posso can I be, ser, basicamente? basically? Eu Me também. too. Yeah. And Isso é tipo, it's like, quer dizer, I mean, como que how did we nós get so lucky tivemos to have someone like him to tanta look sorte up de ter to uma too? pessoa Because like you como said, ele with por perto? like Quer I dizer, mean,
A pergunta de quem eu estou sendo como pai é tão poderosa, porque eu sei por mim que existiram muitas vezes durante os tempos onde eu começava a me esquentar enquanto pai. Eu falei assim, olha, meu filho ficava, ele não é uma pessoa muito legal, muito divertida para ter como um modelo de pai, mas eu me pergunto o que nós fazemos, nós fizemos no piloto automático. Então, vamos fazer isso. Então, todos os sistemas de autopiloto que você está usando para criar o modelo de parentalidade baseado no que você aprendeu como o que um pai é, você pode destruir e descriar totalmente. Certo, errado, bem, mal, pode pacto, os 9 cultos, garotos excelentes. Uau. Eu gostaria de adicionar também em todos os lugares, todas as expectativas da família que você está fazendo com a mimetização biométrica dos seus pais, você pode destruir, descriar, certo, errado, bem, mal, pode pacto, os 9 cultos, garotos excelentes. E isso é esse é o lugar onde nós saímos do piloto automático, onde a gente vai para mimetizar. Em vez de, ok, que escolhas eu tenho aqui? É tipo, quer dizer, uma das coisas que nós estávamos falando antes disso, quer dizer, alguém estava me fazendo uma pergunta sobre ter um filho agora e ser uma madrasta e ter um filho, e eles não têm um momento legal. E você pode me ajudar com isso? É reconhecer que nossos filhos são seres infinitos, eles também têm escolha. Eles nos escolhem como pais. Eles geralmente nos escolhem como pais porque eles sabem que nós não podemos controlá-los, então eles nos controlam. Então eu gostaria de adicionar também que quer dizer que eles sempre são mais espertos que nós. Eu tinha esse ponto de vista que as crianças eles são mais conscientes do que eu, são mais espertos. Então os pais humanos geralmente fazem isso porque eles ficam olhando para seus filhos como coisas inocentes, entre aspas. Tipo, entre aspas, exatamente. Então, para as pessoas que estão vendo esse áudio, então é exatamente como você disse, eles estão fazendo escolhas o tempo todo. E apenas porque eles não estão fazendo escolhas cognitivas, não quer dizer que eles não estejam escolhendo. Quer dizer, para mim, é importante reconhecer que as crianças estão sempre escolhendo, e não que eles não sabem, ou que eles são isso, mas eles estão sempre escolhendo. Eles são seres infinitos como eu, você. E eles estão sempre fazendo escolhas, estão sempre criando suas vidas, não é como uma coisa passiva automática. Mas isso também tira você da culpa. Então, quando você reconhece que as crianças têm escolha, te tira da culpa pelo que eles estão escolhendo criar pela vida deles. Então, para mim, quer dizer, para ser sincero, os últimos 12 meses foram um pouquinho difíceis para mim como pai, para assistir o meu filho, ver o que ele poderia escolher para o que ele está escolhendo. Então, tem sido interessante observar, mas uma coisa que eu ensinei para ele foi escolha. E isso pode ser uma das partes mais difíceis de ser um pai, é porque você se importa tanto com eles, mas para você permitir que eles escolham, você tem que permitir que eles escolham o que eles escolhem. E também se importar com você, porque é exatamente isso. Quer dizer, com o meu filho, né, tipo, ele estava na escola interna por alguns anos, ele queria sair, e eu podia ver que o futuro dele podia ser muito melhor se ele continuasse na escola, e eu ofereci para ele dinheiro para continuar na escola, e ele negou tudo. Então, agora ele está fazendo as coisas dele, e é tipo uma das coisas que eu aprendi foi que eu estava sendo um cuzão superior, porque ele estava querendo que ele escolhesse o que eu queria que ele escolhesse, não o que ele estava escolhendo. Eu acho que isso quer dizer, eu já vi você com seus filhos, eu acho que isso que faz você diferente é permitir que eles tenham escolha e falar, ok, isso não é o que eu escolheria, mas não é a minha vida, é a sua vida. Isso é uma das coisas que eu estava perguntando recentemente, tipo os 5 elementos da intimidade. Então, para quem nunca ouviu falar sobre isso, é honra, vulnerabilidade, permissão, confiança
e gratidão. E eu tive perguntando muito sobre honra e apareceu muito na minha vida e sobre o que você está falando. Você está honrando ele e as escolhas dele. O que tem sido difícil para mim, porque eu sou um cuzão superior gigante, seja isso no relacionamento ou trabalho ou crianças, mas eu nunca tinha reconhecido isso antes. E como o Gary apontou para mim, eu falei, putz, grila, realmente é verdade. Eu estou querendo ser superior, então basicamente acho que eu sei mais. E isso também não te faz diferente? Poucas pessoas realmente iriam admitir isso. É verdade. E obrigado por reconhecer isso. Então, com as crianças, tem sido uma prática para mim e constantemente ainda é. Quando eu penso que eles deveriam escolher alguma coisa diferente, eu falo, ok, bacana, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E deixa que eles escolham e descubram por eles mesmos também. E criar a vida deles. E encorajá-los a criar a vida deles, encorajá-los a criar a vida deles. Então, nós nos conhecemos já há algum tempo e nós tivemos que aprender isso de uma forma dinâmica, olhando por um ponto de vista diferente. Como se eu estivesse criando a minha realidade, como isso seria? Então, ser você é a coisa mais fácil que você pode escolher, mas nós fazemos a coisa mais difícil. E essa é a chave, nós fazemos a coisa mais difícil, nós fazemos. Não que seja difícil, nós fazemos isso difícil. E nós projetamos isso aos nossos filhos, de que é difícil, em vez de simplesmente perguntar, se você estivesse escolhendo sua realidade, o que isso seria? Então, nós pegamos o ponto de vista dessa realidade, mas se eu fizer isso, meus filhos vão se tornar o que eles querem se tornar, como se isso fosse uma coisa ruim. Mas então, vamos tentar isso. Uma das coisas que nós estávamos falando no evento de 7 dias que nós fizemos, que foi mitos. Que são... Então, para mim, o que eu fiz foi... Eu tinha um mito de que uma vez que eu tivesse o Nash, a mãe dele veria que eu amo. Então, ter uma criança queria isso, mas o que a maior parte de nós faz é que nós fazemos nossa parentalidade dentro dos mitos que nós temos e o mito é que nós vamos ser os pais perfeitos, ou o mito é que tudo que eles escolherem vai ser culpa minha. Então, todos os mitos que vocês todos têm sobre parentalidade, todos os mitos que vocês aprenderam, que te mantêm criando as mentiras de forma a ser um pai. Vamos destruir e descriar? Uau! Certo, errado, bem, mal, pode, todos nós, ficou garotos excelentes. Eu gostaria de te perguntar uma coisa, quer dizer, que é uma coisa que está vindo para mim muito, tipo, durante o tempo. Então, eu fui a pessoa que escolheu se separar da mãe das crianças quando eu fiz. Então, 2 anos atrás, eu mudei para outro país e, como um pai, e isso tem um estereótipo do arquétipo, que também foi trazido no 7 dias, que tem um arquétipo das identidades, como eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o pai que faz tarará. E, basicamente, esse arquétipo de ser o pai ruim ou pai errado, porque eu me mudei e tal. Então, existem tantas histórias de que o pai não se importa e que ele foi embora e abandonou. Então, eu gostaria de perguntar essa coisa de, basicamente, se tem sido algo que tem sido projetado ou apareceu para você. Como que você lida com isso? Que ferramentas você usa? Então, quando isso vem à tona, eu olho e falo, tipo, ok, em todos os lugares onde eu estou tentando me julgar dentro dos pontos de vista dessa realidade, sobre o que eu deveria escolher, eu destruo, descrio e faço podpoc. Então, eu estava falando com um amigo 2 dias atrás, e eu acordei de manhã e eu estava pensando sobre Nash, e eu comecei a escolher o erro. E essa coisa que nós fazemos com o erro é que é tipo que você vai para dentro disso, achando que se você for para o erro, você vai descobrir o porquê que você está se fazendo errado. Então, você para se fazer certo, então você tem que se julgar. Isso nunca funciona. Isso é um looping eterno que te mantém perpetuando
achando que se vocês fizerem errado, vocês vão fazer certo, ou se você fizer certo, você fica tentando ser certo. Eu me peguei fazendo isso. Então, eu tenho escolha, ele tem escolha, e é tipo, eu vou me conectar com ele energeticamente. Você tem que ser... Você tem que aprender a ser gentil com você e ter essa bondade com você também. Sabe, para ele, o que eu fiz foi tipo, eu olhei para ele e falei, ok, você quer fazer alguma coisa diferente com isso? Ele falou para mim em muitas ocasiões, não. Então eu falei, ok, sabe? Mas, quer dizer, um dos processos que eu corri por anos foi o que eu fiz tão vital, valioso e real sobre ter um filho feliz que me mantém num constante estado de julgamento de mim. Tudo que isso é, vezes Deus milhões, vamos destruir, criar, certo, errado, bom e mal, pode pôr todos os 9 cultos, garoto, excelente. Eu me lembro de você, alguns anos atrás, mencionando isso. Isso apareceu, porque isso é brilhante. Então, uma vez que nós decidimos que nós temos que ter filhos felizes, ou qualquer coisa feliz, porque vem tanto julgamento com isso, então, se você fala, eu tenho que ter um relacionamento feliz, é tipo, quanto que você tem que se julgar para criar felicidade baseado no ponto de vista de outra pessoa? Em vez de... Você sabe o que é? Eu só desejo escolher a qualquer momento. E é tipo uma das coisas que nós fazemos, e nós fazemos isso com nossos filhos, é tipo, eu quero que você seja feliz, e depois nós não apenas criamos não gentileza conosco, como nós criamos essa não gentileza com eles, baseados na projeção de quão felizes eles têm que ser. E também é a correção, onde você está projetando isso como correção. Uau! Então, eu acho que parentalidade é tipo uma coisa tão ampla, porque nós tivemos os nossos pais e todos os pontos de vista que nós compramos, como que eu tenho que ser como pai, o que eu nunca vou poder ser como pai. Então, você tem os seus filhos e tem toda essa projeção e todas essas normas da sociedade, as projeções. Então, acho que todo mundo que está ouvindo isso acha que parentalidade tem que ser fácil. Então, esse é um dos mitos que você está falando. Então, quantos mitos você tem de que parentalidade deveria ser fácil, e se não for, você está errado de fazer isso? Então, tudo que isso é, vezes Deus milhões, vamos destruir, descriar. Certo, errado, bem, mal, pode, todos os 9 cursos, garoto, excelência, quer saber? Então, ter um filho, ou como muitas pessoas, múltiplos filhos, é o trabalho mais difícil do planeta. E também, se você se casa com alguém e você tem os filhos de outra pessoa, então você tem também essa coisa de ser um padrasto. Então, interessante isso. Estava falando sobre isso do mito. Então, a energia que isso traz à tona, quer dizer, para mim, o que eu fiz foi quando eu tinha 19 anos, eu conheci a mãe do meu filho. Ela tinha 2 filhos. E com 19 anos de idade, eu fui direto para ser um pai. E eu olho para isso, isso foi o mito. O mito foi, se você quer uma família feliz, você vai ser feliz. Ok? Uau! Isso não funciona de forma alguma. Quer dizer, mas fazemos isso, porque se nós formos honestos conosco, então, onde estão os mitos que eu estou usando para criar a vida que eu estou escolhendo? É tipo, eu estou encontrando agora que eu ainda estou pensando, ok, olha que interessante, isso é um mito, isso é um mito, isso é um mito. E o que você acabou de falar, quais são todos os mitos que eu estou usando? Então, você não tem que saber quais são cognitivamente. Então, o que eu descobri é que eu ainda faço isso, mas eu fazia muito mais antes. Eu tentava achar a resposta. Então, porque eu viajo na maionese. Eu fico tentando racionalizar tudo e entender tudo para poder escolher alguma coisa. E eu aprendi muita coisa com Access. Ainda bem que isso é uma total insanidade e também é um mito. Então, não, isso não é um mito. Isso é uma das... Se nós
que é uma das maiores mentiras. Se nós pudermos entender a nossa forma de sair disso, então nós podemos mudar isso. Então, isso é um dos pequenos elementos do que é possível e do que nós somos capazes. Então, basicamente, você não tem que saber cognitivamente o que o mito é. Então, você realmente percebe a energia e destrói e descria. Então, para todo mundo que você vai muito para a mente que está ouvindo isso, você não precisa entender. Você só destrói, descria e funciona. Isso funciona. Eu sou muito grato por você. Eu sou grato por sua vulnerabilidade também, porque, tipo, uma das coisas que eu sou grato com essa série de parentalidade que nós estamos fazendo não é apenas sobre fazer a parentalidade certa, porque boa sorte, você nunca vai conseguir fazer isso certo. É olhar para isso, o que é, e ser verdadeiro com você. Então, tipo, ok, eu gosto de pensar sobre as coisas, eu aprendi desde criança que se eu podia descobrir minha forma de sair disso, então eu poderia mudar isso, mas isso nunca funcionou. Mesmo se você fez isso por anos e anos. Então, e isso eu descobri, eu acho muito engraçado. Então, eu estava me prendendo a isso porque eu fiz por tanto tempo, eu investi tanta energia, então eu não estava querendo abandonar isso. Então, isso tem que funcionar de alguma forma. Eu coloquei tanta energia, então isso tem que funcionar algum dia. Mas não. Então, sabe, eu me lembro, nós estávamos fazendo um CF ou um evento de uma renovação de CF na Costa Rica, uns 7 dias. Então, o Gary falou, quanto que você estaria... Por quanto você venderia suas antigas limitações? Tipo, $1 milhão? Tipo, por que você não poderia dar a eles de graça? Eu coloquei muita energia nisso. Então, isso é o que nós fazemos. Nós nos prendemos e nos prendemos e nos prendemos nas nossas limitações, achando que se nós pudermos ter isso, nós podemos entender isso ou abdicar disso, mas isso é loucura. É loucura. Então, o que mais você descobriu de diferente como um pai? Quer dizer, como um pai humanoide, basicamente. Estando consciente de tanto. Bom, uma das coisas que eu fiz, porque, como você disse essa coisa de estar nesse campo da mente. Então, para mim, eu ensino muita coisa diferente sobre parentalidade. Eu simplesmente faço escolhas e muitas vezes eu peço desculpas ao meu filho por ser um idiota, porque se eu faço alguma coisa, eu falo, isso não foi gentil, ou isso não saiu da forma como eu achei que fosse, então apenas peço desculpas. Mas o que eu fiz foi, eu olhei com ele isso. Então, enquanto ele estava crescendo, eu olhei para isso do tipo, se eu fosse ele, como eu falaria comigo? Isso foi uma das coisas que eu sempre uso com ele, porque é tipo, ele tendo um momento difícil e em vez de vir a partir do ponto de do pai certo, eu vou para... Se eu fosse ele, o que eu gostaria de ouvir? Eu comecei a falar com ele a partir desse ponto de vista e é tipo, apenas... Isso criava um espaço para ele onde ele realmente não tinha que se fechar. E é tipo, mas como eu falei, eu aprendi com os anos. Oh, isso não funcionou, isso funcionou, oh, isso foi legal, oh, isso não foi legal. Mas se nós não tivermos que ter a parentalidade por certo, quanta liberdade nós poderíamos ter com isso? Então, uma das coisas que eu estou interessado com isso, com essa coisa da série de parentalidade, é tipo, onde nós podemos apontar para os nossos filhos e permitir que eles sejam eles. Quer dizer, o que está acontecendo no mundo agora para um filho saber que ele ou ela tem a si mesmo e eles não têm que abandonar ou abdicar disso por ninguém. Uau, que presente. Totalmente. Eu gostei muito sobre o que você falou, que basicamente... E eu não estou parafraseando, mas olhando para o ponto de vista dele dessa situação, e você foi tipo, qualquer coisa certa a dizer como um pai, o que ele precisa ouvir, você foi para o que ele requer ouvir.
para criar algo mais grandioso. Então, esse é um outro ponto de vista totalmente diferente. E também estar disposto a perceber, admitir quando você está fazendo uma besteira. Então era muito atlético quando era criança, eu cresci fazendo todos os esportes, e o Nash não gosta disso. Então eu me lembro desse dia quando eu estava assim, tipo, eu tinha tanto julgamento no meu mundo que ele devia estar fazendo esportes e coisa desse tipo, e eu me lembro de me pegar fazendo isso e fazer, eu tô sendo um filho da puta julgador. Então, foi um presente tão grandioso para mim, porque eu tenho que ser honesto comigo sobre isso. Então, se eu estou fazendo um julgamento, que tipo de pai eu estou tentando ser? E é tipo, se nós estivermos dispostos a ser honestos conosco e não nos fizermos errados sobre isso, é simplesmente olhar e falar, ok, eu estou tentando ser superior aqui? E o que isso vai criar? Porque eu, por muito tempo, pensei que tentei fazer certo e ser superior, porque ajudar alguém, na verdade, é um mito muito grandioso de tentar ajudar, que alguma está te fazendo alguma coisa melhor. Então, eu tinha que ajudar as pessoas, porque eu tinha um ponto de vista de ser superior. E eu posso ver que você está criando um processo. Então, toda vez que mito aparece, eu não olhei para ele a partir do... Então, basicamente, nós fomos ensinados que parentalidade é um mito. Então, quantos mitos de parentalidade você está usando para... O que nós fizemos antes? Eu acho que me perdi. Quantos mitos de parentalidade você está usando para criar o constante estado de julgamento de você está escolhendo? Tudo que isso é, vezes Deus e milhões, vamos destruir, descriar. Certo, errado, bem, mal, pode pactos, nove, cultos, garotos, excelentes. Porque o julgamento de você é uma das coisas os elementos mais valiosos no mundo. É o mito de que se você julgar, você vai mudar. E você, eventualmente, vai conseguir fazer isso certo. Exato. Certo, errado, bem, mal, pode pactos, nove, cultos, garotos, excelentes. Certo, errado, bem, mal, pode pactos, nove, cultos, garotos, excelentes. Nós devíamos fazer simplesmente isso. Uau. E sobre essa coisa que eu falei também, sobre como a parentalidade é um campo da mente, então quando as pessoas têm um senso negativo disso, porque o que realmente é o quão capazes nós somos e conscientes nós somos, do tipo, nós podemos sentir ou achar que é um campo da mente e perceber isso como uma consciência. Mas o que nós somos capazes de lidar com isso. Então, as coisas que nós estávamos falando, se você for vulnerável, se você estiver disposto a ter permissão, se você estiver disposto a baixar suas barreiras e ouvir a outra pessoa, como seu filho ou alguém assim, e não fingir, tentar fazer isso certo ou estar certo. Então, todas essas coisas que criam uma difusão do campo da mente e criam um campo de possibilidades ou de gerações. Então, permissão é a chave disso, porque isso só se torna um campo da mente se você permitir isso, escolher isso. Então, se nós não tivéssemos isso, parentalidade seria fácil, porque você pode olhar para isso também. Eu ainda vou levar meus filhos para a escola, mas não é fácil de um lugar do tipo, você não tem que fazer alguma coisa, mas é ter facilidade com tudo. E é tipo, quer dizer, o mantra do Access é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, inclusive parentalidade. Essa diferença entre fácil e facilidade, que é substancial, porque nessa realidade fala que fácil é um ponto de vista mais fácil, então você não tem que fazer nada,
onde você pode estar consciente para escolher qualquer coisa. Isso é facilidade. Reconhecer que você sempre tem uma escolha diferente, independentemente do que aparecer. Acho que é uma das coisas mais incríveis, se você estiver disposto a ter isso, definitivamente. E esse é esse lugar de reconhecer que você pode mudar qualquer coisa se você estiver disposto a fazer uma escolha diferente. É tipo, qualquer coisa que está acontecendo com seus filhos agora, é olhar para isso e falar, ok, isso, existe uma coisa, uma escolha diferente que eu posso fazer para mudar isso? Eu gosto disso. É. Então, algo que eu estou tendo mais e mais também é tipo, escolha cria, que eu já falei isso, o Gary fala isso o tempo todo, e você saca quando você saca. E você continua sacando isso, e continua sacando isso, mas essa coisa de a escolha cria é que você pode fazer uma escolha diferente, muda tudo, e você não pode notar na hora, porque não parece com nada, mas um mês depois, ou 6 meses depois, você fala, uau, literalmente essa escolha que eu fiz lá, e depois você vê a diferença, você vê a mudança, e você pode ver a mudança nos seus filhos, na sua vida, com dinheiro. Então, de qualquer forma que aparecer, mas facilidade não é tipo, oh, agora vai ser tudo fácil, mas essa facilidade que começa a permear a sua vida. E é tão bonito, porque você não tem que trabalhar muito, você simplesmente tem que escolher. E eu gosto muito disso também, é muito bonito, quer dizer, consciência é uma viagem interessante, sabe? Então, tipo, quer dizer, eu me lembro para mim, eu sempre estava olhando, procurando por algo diferente, sempre. E é tipo, eu não podia encontrar isso. Então eu encontrei o Access, eu falei, eu me lembro de uma das minhas primeiras classes de nível 2 e 3, e o Gary falou que tudo que está aparecendo na sua vida hoje, agora, é baseado em cada escolha que você tem feito. E eu falei, o quê? Quer dizer que eu tenho escolhendo esse monte de bosta que eu chamo de minha vida? E ele falou, sim, então eu percebi que eu podia fazer escolhas diferentes. E isso foi tão libertador para mim, porque eu fiz a minha vida inteira, foi parecer uma vítima. Então, se nós ensinamos isso para nossos filhos, então se nós realmente pudéssemos ensinar aos nossos filhos que escolha cria, que tipo de liberdade isso vai dar ao universo deles? O que eu gostaria de escolher hoje? O que eu gostaria de ser hoje? O que eu posso mudar se eu estiver disposto a escolher algo diferente? Bacana isso. Quer dizer, isso teria sido muito legal para ter quando nós éramos crianças. Sim, totalmente. Eu gostaria de perguntar a você outra coisa, Brandon. Quando você, porque eu sei que eu conheço a sua história, e quando você primeiro veio para o Access, eu acho que foi quando você estava vivendo no momento em que você queria acabar com a sua vida, e você estava tendo dificuldades, e estava vendo na casa da sua mãe, com num quarto com seu filho. Então, para todo mundo aí que se sente nessa situação de desespero, que ferramenta você recomendaria para tentar? Quer dizer, dos maiores presentes para mim naquele momento, porque eu saí do relacionamento com a mãe do meu filho, eu estava dividindo um quarto muito pequeno com o meu filho na casa da minha mãe, e eu fiz uma demanda de mim que não importasse o que eu tivesse que fazer, que eu ia mudar a minha vida. E uma das primeiras ferramentas que eu tive foi a quem pertence isso, porque eu assumi que tudo na minha vida que eu estava decidido que era errado, era meu. E quando eu percebi isso, essa foi a ferramenta que eu comecei a usar. Então, para as pessoas que estão ouvindo, que você está falando, eu estou tendo muita dificuldade agora, então, que escolha eu posso fazer agora que vai me permitir começar a mudar isso? E para muitos de nós fazemos isso a partir do ponto de vista do que está errado comigo, do que está errado comigo. Se eu souber, eu posso mudar. Então, não tem nada errado com você.
É. Não tem nada errado com você. E para o que muitos de nós fazemos é tipo, deixa eu resolver o problema antes de ter possibilidade. Não. Os problemas são invenções que nós criamos para nos parar. Para parar as possibilidades que são realmente verdadeiras para nós. As possibilidades só vão vir a partir da escolha. Possibilidade de escolha só vem a partir da pergunta. Então nós temos que chegar nesse local onde peça e receberás. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, o quê? Eu posso só pedir por algo? E eu posso criar isso assim? Eu posso pedir e posso escolher? E da forma como as coisas começaram a aparecer na minha vida, foi tipo, foi mágico. E foi tipo, uau, isso pode ser tão fácil criar. Então, esse é o lugar onde nós podemos chegar. É tipo, você tem que estar disposto, você tem que estar disposto a começar a fazer uma pergunta e perguntar como que eu gostaria que minha vida fosse hoje? Quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras terei? Então, não quem eu fui ontem e quantos problemas eu posso ter. É uma realidade diferente que nós temos disponível se nós escolhermos isso. E também eu também digo, eu também diria, toda vez que você se sentir comprimido, pergunte o que se requer para que eu possa expandir agora? O que se requer de mim para expandir agora? O que se requer de mim para expandir agora? Então você começar a ter um senso do que é verdade para você e não do que você decidiu que é errado com você, que é por isso que nós nos comprimimos. Eu diria isso e também nós temos tantas coisas no Access, tanta coisa grátis online e nós queremos contribuir, então procura e encontre algo que é verdadeiro para você. E outra coisa que eu vou dizer também é que você tem que usar as ferramentas. Eles vão funcionar, mas você tem que usar as ferramentas. Então, aqui tem uma pergunta. Então, que perguntas e ferramentas você vai sugerir para uma mãe solteira com um filho de 6 anos de idade durante o Covid? Então, seria mais fácil para você ter alguma ajuda? Quer dizer, eu estava falando com um amigo meu e foi tipo, nós estávamos olhando como seria mais fácil para ela ter aula em casa. Então, e se nós não olhássemos sobre o que os outros dizem que você tem que fazer, mas se você pudesse adicionar alguma coisa que fosse fazer isso mais fácil. Então, se você começa com uma pergunta, você pode começar a abrir as portas das possibilidades e tipo, ok, o que vai funcionar para meu filho, o que vai funcionar para mim com isso? Nós precisamos achar algum tipo de ajuda. Então, uma das coisas que quando eu estava falando com essa pessoa, é tipo, ela tinha um filho que era hiperativo, além do que você pode imaginar. Então, existe alguma coisa, ele podia sentar em alguma coisa diferente, podia ser qualquer coisa. E se tivesse, tem algum lugar que vai funcionar melhor, então você tem que ir para a pergunta do que vai ser possível para que isso funcione para a gente. E eu diria, começa com isso e esteja na pergunta com isso e reconheça que você está tentando dar aula em casa para um humanoide de 6 anos de idade, então olha para isso e vai tipo, o que vai fazer mais fácil para você? Porque você tem essas crianças que querem, tipo, balançar através das paredes, então você vai querer que essa menina fique olhando para uma tela o dia inteiro, ok? Então, o que vai criar que vai trazer mais facilidade? Eu vou dizer que crianças requerem muito movimento, não só fisicamente, mas energeticamente. Então, se você tiver 4 ou 5 lugares diferentes, onde eles podem escolher para onde eles vão, e cria essas cenas diferentes para eles também. Então, como você pode incluir isso na sua vida também, as coisas que você está fazendo, mas incluí-los de uma forma que eles possam aprender. Uma das coisas que eu acho esquisita sobre escola é que tem tanta coisa que não é realmente relevante para criar a sua vida. Então, se você perguntar essas perguntas do tipo, o que ela gostaria de criar, e literalmente ter o ponto de vista dela sobre as coisas, do tipo, do que ela tem interesse, o que ela gostaria de aprender, e também você pode colocar ela dentro do que você acha valioso,
e que ela pudesse usar para o resto da vida dela. Então, outra coisa também que eu gostaria de dizer é que você não esteja disposta a também fazer isso errado. Tudo que não permite que você faça ter aulas com seus filhos errado, ou criar os seus filhos de uma forma errada, vamos destruir, descriar, certo, errado, vai mal, pode impactar os 9 contos, quero excelência. Então, quer dizer, 20 anos depois, ups, mas é uma coisa tão libertadora, porque eu me lembro com o Nash, quando eu dizia, oh, desculpa, eu sou o pior pai do planeta, e ele falou, não, pai, você não é, mas era tipo... Eu falava isso porque eu soubesse que eu tivesse disposto a fazer isso errado, eu poderia ver o que é verdadeiro. Então, essa coisa com ter aula em casa. Então, se você tem um dia difícil, tenta uma coisa diferente no dia seguinte. Então, que consciência eu recebi dessa escolha hoje? E o que eu posso escolher amanhã? Total. Incrível. Bacana. Olha, eu não sei mais sobre o que falar. Eu acho que esses últimos 40 minutos foi, tipo, muito. Foi muita coisa aí. E todas essas sessões estão, tipo, fantásticas e tão diferentes. Eles são diferentes e eu sou muito grato por você, meu amigo, por vir. Obrigado. Tem sido... Uma coisa que eu amo é que... Essa mesma coisa com nossos filhos, nós somos todos diferentes. Então, ter a percepção da energia diferente com todos eles, isso tem sido um presente para mim, para ver de que forma que isso pode contribuir com as pessoas, mas se nós tivéssemos isso com os nossos filhos também, não tentamos tratá-los como crianças ou todos da mesma forma, que eles podem perceber que eles podem ser e contribuir também mais. Então, bacana. Obrigada muito por me convidar. Tem sido uma conversa muito divertida, na verdade. Eu vou ver você em 2 dias. Eu tô animadaço. Eu tenho que terminar de fazer minhas malas. Eu tenho que parar de fazer malas. Isso não tem jeito. Vamos falar sobre um humanoide tentando falar o quanto poderoso ele é, enquanto ele tem que fazer malas. Então, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, então... Ok, meu amigo, muito obrigado. Gratidão. Ok, tchau todo mundo. Bye, bye.